Seja muito bem-vindo ao Palavra Diária e hoje nós vamos falar sobre aquele ditado: há males que vêm para o bem. Você já ouviu essa frase? Imagino que sim. Esse ditado é interessante porque nos ensina que algumas situações ruins da nossa vida são convertidas em coisas boas. Bom, é verdade? Pode ser que sim. Às vezes isso acontece. Na vida de José, isso tem acontecido. Nós temos visto ao longo das devocionais que a vida de José é sempre em altos e baixos, e na última devocional nós vimos como ele percebeu, enxergando pelas lentes corretas, que tudo aquilo fazia parte do plano e da providência de Deus. Chegamos agora então em Gênesis 50, versículo 20, em que ele diz: vós, na verdade, falando para os irmãos dele, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Há males que vêm para o bem. É isso que José está dizendo, que aqueles irmãos dele queriam o mal, mas Deus transformou em bem. Uma coisa muito difícil é a gente enxergar isso quando nós estamos submersos na situação má, na situação ruim. Eu me lembro de alguns colegas passarem por algumas situações difíceis, como por exemplo reprovações, e alguém vir aconselhá-los dizendo: não, fique tranquilo, é bom reprovar. Reprovação não é coisa boa. Vamos ser sinceros. Ninguém gosta de uma reprovação numa matéria. Ninguém gosta quando o carro começa a fazer aquele barulho de 3.000 reais. Ninguém gosta quando uma doença vem. Isso é um fato. Nós não podemos achar prazer nestas coisas. O que nós não podemos é enxergar como se fosse o fim de tudo. Como se aquela situação ali fosse decretar o nosso fim. E não é o que acontece. Inclusive, na história de José, nós estamos percebendo isso. Perceba uma coisa muito interessante. José fala assim: olha, vocês queriam mal e Deus transformou em bem. Beleza, nós já percebemos isso. Mas tem algo a mais aqui. Veja que José fala: para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José teve um sonho, vários sonhos, né? Mas um sonho específico que eu quero tratar é a respeito daquele sonho da seca que atingiria a terra. E José prontamente, ali, iluminado por Deus evidentemente, toma as decisões corretas e reserva muito alimento, de modo que seria possível passar o tempo de seca sem grandes prejuízos. E agora os irmãos de José chegam até José para justamente procurar por alimento. E José diz: vocês queriam mal e Deus transformou em bem para conservar a vida de muita gente. Moral da história: José entende que ele não é o alecrim dourado, que a história inteira gira em torno dele. José entende que existe um propósito muito maior e muito mais glorioso em situações que envolvem a nossa vida. As coisas vão muito além do palmo que nós conseguimos enxergar à frente. Existem coisas acontecendo numa realidade espiritual que nós não entendemos. Existe o propósito de Deus sendo executado na minha vida e na sua vida, e nós não compreendemos plenamente como que isso se harmoniza com toda a nossa história. E José está entendendo isso. E ele está falando: olha, vocês queriam mal, mas vejam que Deus transformou em bem para conservar a vida de muita gente. Ou seja, tem uma coisa muito maior envolvida. Por isso nós precisamos perceber que às vezes nós somos chorões demais, reclamamos muito. Por quê? Ó vida, ó céus, por que comigo? Por que eu? Entenda, tem coisa muito mais importante acontecendo do que tão somente a minha e a sua vida. Tem outras coisas muito maiores que nós não compreendemos bem. E essas situações às vezes vêm para nos fazer enxergar isso. Por isso José entende, de fato, há males que vêm para o bem. Mas muito além de um ditado, nós encontramos esse ensino na Bíblia, porque é Deus transformando o intento maldoso de homens em um propósito glorioso do próprio Deus. Que coisa maravilhosa. Por isso, sabe de uma coisa? Existe muito mais coisa acontecendo do que eu e você podemos entender neste momento. Mas confie. Confie naquele que é soberano. Confie não naquele que age na história, muito pelo contrário. Deus não age na história. Ele é o dono e o autor da história. E ele age por meio da sua providência. As coisas não pegam Deus desprevenido. Muito pelo contrário. É Ele mesmo quem decreta e cuida de todos os momentos da minha e da sua existência. Confie nisso. Descanse nisso.